Olá a todos, passando por aqui para aproveitarmos a comemoração desse Dia Internacional do Meio Ambiente e divulgarmos aí mais um vídeo, né, no formato de videoaula, e esse muito especial porque une o tema do meio ambiente, tão importante também o nosso tema de cultura, né, as nossas tradições culturais, histórias de Pirapitinga, aquilo que a gente gosta de falar. Então, hoje temos um convidado muito especial, que é o professor José Mauro Pires Silveira, o professor Maurinho, autor de vários livros na nossa cidade, o professor José Mauro. Entre seus livros tem um livro chamado Histórias do Rio Pirapitinga, que alia o fator de preservação ambiental, como nós sabemos, o nosso Rio Pirapitinga, tão importante para o nosso município, para a vida no nosso município. O nosso Rio Pirapitinga, que deve ser defendido por todos, é defendido sempre bravamente pelos membros da nossa Aspira. A gente sempre fala aqui, Associação de Proteção Ambiental de Pirapitinga e Região, a Aspira, que realiza entre suas atividades no plantio, né, de recuperação das nascentes. A Aspira, que realizou no ano de 2017, se não me engano, ou 2016, uma audiência pública sobre o Rio Pirapitinga. Então, o Rio Pirapitinga, ele é fonte de vida, é fonte de cultura também. Então, é muito importante, vamos ouvir um pouco o professor José Mauro falar sobre esse livro, Histórias do Rio Pirapitinga, especial comemoração do nosso Dia Internacional do Meio Ambiente. Olá, eu sou Maurinho Pires, professor de História, com alguns trabalhos publicados nesta área. Hoje, a convite do secretário municipal de Cultura de Pirapitinga, senhor Valmir Gomes, venho falar um pouquinho para vocês de um dos meus trabalhos. Hoje vou falar um pouquinho sobre o trabalho Histórias do Rio Pirapitinga. Este trabalho que foi publicado no ano de 2014 pela Editar Editora. A iniciativa desse trabalho, ele surgiu a partir do momento que a escola Senap, juntamente com a IMPA, fizeram um projeto Rio Pirapitinga Salve, no ano de 2006. Naquela ocasião, a escola Senap, do qual eu fazia parte como diretor proprietário, em parceria com a IMPA, fez uma expedição para conhecer todo o Rio Pirapitinga, da nascente até a foz. Esse projeto, na ocasião, visava despertar uma maior conscientização dos alunos e da comunidade na preservação do Rio Pirapitinga. O Rio Pirapitinga, como todos nós sabemos, ele é o patrimônio natural que temos aqui em nossa cidade. Daí a necessidade de estarmos fazendo alguma coisa em benefício desse nosso patrimônio natural, principalmente no tocante à sua preservação. Afinal, este rio é a fonte natural que nós temos, é a fonte natural que nos sustenta. Então, naquela ocasião, em 2006, nós desenvolvemos um projeto junto. E daí, todo o material que foi conseguido, né, em relação a este projeto, nós tivemos também o cuidado de preservar. E tempos depois, né, eu tive essa vontade, esse desejo de estar publicando esse material. E aí eu pensei de que maneira eu poderia estar contribuindo, né, para que as gerações atuais e as futuras gerações pudessem, né, estar a par e pudesse ter conhecimento de um pouco da história desse nosso Rio Pirapitinga. Foi aí que eu me debrucei, né, em pesquisas, em estudos, e analisando o material que nós já tínhamos, né, desenvolvido naquela ocasião em 2006, e aos poucos, né, eu fui desenhando, vamos dizer assim, fui alinhando, né, as histórias, né, do Rio Pirapitinga,
e nasceu então esse trabalho. Para quem não sabe, o rio Pirapitinga, ele nasce lá na Serra da Vileta, em Leopoldina. Ele percorre aproximadamente 100 quilômetros até chegar a Foz, no Rio Paraíba do Sul. Esses 100 quilômetros por ele percorrido, ele passa por algumas localidades, né, inclusive a nossa cidade Pirapitinga. A primeira localidade, né, cortada pelo rio, é a comunidade, o distrito de Leopoldina chamado Abaíba. Abaíba, né, é um distrito que quer dizer, né, o nome Abaíba quer dizer tempo mau ou tempestade. Talvez seja por isso que chove muito naquela região e chove bastante, né, na localidade de Abaíba. E depois, passando por Abaíba, o rio Pirapitinga chega aqui à nossa cidade de Pirapitinga, e mais um pouquinho, né, ele corta também o distrito de São Pedro de Alcântara, pertencente a Santo Antônio de Pádua. No entanto, o rio Pirapitinga, né, ele divide dois estados, o estado de Minas com o estado do Rio de Janeiro. Esse trabalho ele é dividido em capítulos, né? O primeiro capítulo a gente fala um pouquinho, né, faz uma narrativa sobre a ocupação, sobre a história, né, do rio, e por que o nome Pirapitinga. Então o nome Pirapitinga, ele é da língua tupi, né, que significa rio do peixe branco. Como no século XVIII e XIX nós sabemos que nessa região havia, né, a presença dos índios puris, né, dos coroados e dos croapos, e foi através desses índios, né, que deu-se o nome ao rio. Quer dizer, o rio servia naquela ocasião para os índios como fonte de vida. Então o rio era utilizado para a pesca e era utilizado também, né, como uma fonte de sobrevivência, né, dos índios. E depois, no século XIX, né, aos poucos, essa região vai sendo ocupada, né, pelos brancos, e assim então, né, como já havia o nome do rio Pirapitinga, a nossa cidade, o nosso município também passou a se chamar Pirapitinga, né, devido ao rio Pirapitinga. Nós temos muitas histórias, né, interessantes que são contadas, né, em nosso trabalho, através, né, de alguns relatos que nós conseguimos, e também, né, por nós mesmos, porque eu tive, né, o privilégio de viver durante muito tempo, né, na comunidade do Ibitinema, que fica aqui próxima a Pirapitinga, atravessando a ponte aqui, né? A gente foi nascido e criado ali, e na minha infância e até mesmo na minha adolescência eu curti muito o rio Pirapitinga. Na verdade, eu aproveitei bastante das suas águas. Nós, enquanto criança e adolescente, a gente usava muito o rio Pirapitinga através dos nossos banhos, através, né, das nossas brincadeiras. A gente então tem uma memória, né, muito legal, uma memória muito gostosa, né, desse nosso rio. E aí a gente, nesse nosso trabalho, nesse nosso livro, nós vamos contando um pouco dessas histórias. Mas tem alguns fatos muito interessantes que estão no livro. Um deles que me chamou muita atenção assim que eu comecei, né, a pesquisar e a estudar um pouco mais sobre o rio, foi que em 1964, né, houve uma mudança do curso do nosso rio, próximo hoje onde se encontra a ponte, né, na rua José Ferreira de Souza. Antigamente falava a Ponte Velha, né? Então, próximo à Ponte Velha, o nosso rio mudou de curso. Na verdade, ele passava um pouco onde hoje, né, é o SESI, Senai,
e nos fundos aqui da escola Senap. Mas no ano de 1964, a pedido, né, e num acordo feito pelo prefeito de Pirapitinga, o José Vander Ferraz, juntamente com o prefeito de Pádua, eles fizeram um acordo e resolveram então mudar um pouquinho o curso do rio. Por que essa atitude? Porque naquela época, quando dava enchente, o rio Pirapitinga ele jogava suas águas até a Praça Santana. Era muito comum na época das enchentes, no mês de dezembro, de janeiro, até mesmo no mês de março, as enchentes chegarem com suas águas até a praça. E aí, quer dizer, toda essa região, né, banhada pelo rio, ela era atingida pelas enchentes. Então, o prefeito naquela época conseguiu, juntamente com o prefeito de Pádua, fazer esse acordo e fizeram a mudança do curso. E os proprietários, que eram donos, né, do terreno, principalmente no estado do Rio, eles também concordaram e assinaram, né? Na verdade, eles assinaram um termo autorizando o prefeito a fazer essa mudança do curso. E isso é um documento que está até, né, registrado aqui no nosso livro. Então foi feita essa mudança do curso. Quer dizer, hoje nós temos uma parte da propriedade, né, do Senap que pertence ao estado do Rio, mas está localizado em Minas Gerais. E que é um caso até, né, inusitado, vamos dizer assim, é um caso sui generis. Por quê? Porque como que pode um pedaço de terra que está localizado em Minas Gerais pertencer ao estado do Rio? Mas isso, né, foi devido a essa mudança do curso do rio. Mas o registro da terra, né, do terreno naquela ocasião, continuou ficando no estado do Rio. Então isso é um fato interessante. Outro fato interessante também é que no Ribeirão, próximo, né, a rua, né, próximo à cidade de Pirapitinga, por onde o rio passava, conta-se que haviam muitas lavadeiras que levavam, né, as suas roupas para poder lavar no rio. Antigamente era muito comum, né, as pessoas, principalmente mais pobres, as pessoas, né, com rendas mais baixas, elas juntavam as trouxas, né, as senhoras, as mulheres juntavam aquelas trouxas de roupa, iam até o rio, né, para poder lavar, e ali secavam, né, as roupas, deixava aquarando, né, na pedra, e depois, né, saboava aquelas roupas e faziam até varais, e ali então as roupas eram estendidas e secadas, né? Enquanto as roupas estavam secando, elas estavam se banhando junto com seus filhos. Também, né, são fatos interessantes. Outros fatos interessantes também que a gente tem foi a construção da usina Santa Rosa, a primeira e única usina, né, do rio Pirapitinga, que abasteceu durante muito tempo, né, a INPA, que hoje é a indústria Smurfit Kappa. Então a origem da INPA se deu também devido, né, a usina Santa Rosa. Quer dizer, naquela ocasião, os seus sócios, seus proprietários, eles só tiveram condições, né, de construir a indústria porque eles viram que o rio Pirapitinga, mesmo sendo estreito, com pouco volume de água, era o suficiente para manter as máquinas funcionando, né, naquele início de indústria. Claro que depois a indústria cresceu, né, e a indústria teve que buscar outra fonte de energia, que a usina Santa Rosa não era mais suficiente, né, para atender a demanda da indústria. Mas de modo que a usina Santa Rosa, né, é a primeira e única usina do Rio e que faz parte também do nosso trabalho. Nós contamos um pouco essa história. Nós temos histórias também interessantes, né, de quando nós usávamos o rio Pirapitinga principalmente para diversão, para lazer. Então, como eu já falei, nós enquanto crianças, jovens, a gente tomava muito banho no rio. E era muito interessante, né, quando a gente encontrava pessoas assim, adultos para nos acompanhar, e aí a gente chegava a fazer
né, um longo percurso até de jangada pelo rio. Eu já tive, né, a alegria, a oportunidade de descer pelo rio Pirapitinga, desde a ponte do Catarino até a Ilha Formosa, né? Então a gente descia de jangada, aquela jangada era feita de bananeira, e a gente fazia, né, esse banho, e a gente fazia essa diversão, principalmente nos finais de semana, claro, acompanhada de um adulto, né? A gente sempre tinha uma pessoa mais velha para nos acompanhar. Bom, então a história do Rio Pirapitinga é uma história muito rica, né? É uma história muito importante, e o que nos chama a atenção e que a gente quis também, né, publicar esse trabalho, pelo fato, como eu já disse logo no início, a preservação, despertar uma consciência para, né, os cuidados com o rio. Então, né, o nosso rio, apesar dele ser, né, pequeno em relação ao tamanho, mas ele é grandioso em relação à fonte, né, de recursos naturais e a fonte de vida para essas comunidades que fazem parte dele, ou seja, que pertencem a ele, que estão cortadas por ele. Então, como eu falei, Abaíba, Pirapitinga, São Pedro de Alcântara, São Sebastião da Cachoeira e tantas outras comunidades, né, ribeirinhos que dependem do rio Pirapitinga, né, devem se preocupar em cuidar, em zelar, né, pelo rio. E o que nos, né, chama atenção, o fato do nosso rio estar, infelizmente, poluído. A gente sabe que a poluição do rio Pirapitinga, né, ela se deve às indústrias, né, que estão implantadas no município. A gente tem, né, as comunidades com seus resíduos domésticos, né? Infelizmente tudo é jogado no rio. E aí, quer dizer, a própria captação de água, né, do rio que abastece, né, essas comunidades tem que ser feita numa área, né, acima das comunidades para evitar, né, captar uma água mais poluída, uma água mais suja. Então isso se deve ao fato de que, né, a água do rio, né, ela é mais clara, ela é mais límpida naqueles locais, né, que antecede as comunidades, ou seja, naqueles lugares, né, que não passam ainda pelas comunidades. Porque no momento que o rio, né, ele é ocupado, né, e ele é atingido, né, pelas comunidades, pela cidade, ele acaba ficando muito poluído. Então, né, a nossa preocupação de estar falando sobre o rio Pirapitinga, de estar trazendo, né, em pauta um pouco da sua história, da sua geografia, né, das suas belezas naturais, das suas riquezas, a gente tem um outro lado, né, que é um lado triste, que é um lado da poluição, e essa poluição é provocada por quem? Por todos nós. Nós que somos, né, os usuários, nós que somos, né, as pessoas que usamos das suas águas e necessitamos dele, e nós mesmos acabamos poluindo. Então cabe a nós, né, enquanto cidadãos que somos, enquanto pessoas esclarecidas que somos, né, enquanto pessoas que convivem e vivem aqui, né, em torno, em volta do rio Pirapitinga, lutarmos por ele. Então é uma necessidade, né, enorme por parte de todos nós fazermos alguma coisa pelo rio Pirapitinga. Então a gente sabe que hoje na nossa cidade, né, tem algumas instituições, né, e que me vem na memória agora a Aspira, que é uma entidade, né, sem fins lucrativos, que tem realmente tentado, né, fazer um trabalho muito bacana, muito legal de preservação do rio. Né? Não só do rio, mas, né, do meio ambiente em geral. E dos projetos, né, da Aspira é recuperar, né, as nascentes, né, que abastece o rio, que afinal de contas o rio, né, ele nasce lá em Leopoldina, mas nesse trajeto dele até a foz,
até chegar no Rio Paraíba do Sul, ele recebe águas de vários córregos e ribeirões. Quer dizer, nós temos o córrego do Caiapó, nós temos o Ribeirão da Pedra Bonita, né? Nós temos o córrego do Santo Antônio, né? Nós temos o córrego do São João, que é o que vem lá da Parada, enfim. Nós temos vários córregos que abastecem o nosso rio. Então, as nascentes, né, desses córregos, inclusive a nascente do Rio Pirapitinga, né, precisa ser preservada, precisa ser cuidada. Então, a gente, nesse momento, claro, a gente, né, solicita, né, as autoridades e a comunidade em geral, o povo em geral, que tome esse gosto, né, esse interesse pela preservação do rio. Porque o rio é, como eu disse, a nossa fonte de vida. Se nós não tivermos o nosso rio, ou se ele vier a secar, né, como ele já está sendo bastante, vem sofrendo muito já, e a gente vê que tem épocas, né, da seca, por exemplo, da estiagem, o rio fica com pouca água. Então é preciso a gente fazer um trabalho de recuperação das nascentes, recuperação das matas ciliares, né, recuperação, né, das suas margens. É importante, né, desassorear o rio está muito assoreado, né? Enfim, é preciso fazer um trabalho, né, de conscientização, e esse trabalho tem que ser feito por quem? Por todos nós. Na verdade, todos nós, né, necessitamos do rio. Então, é importante que a gente pense sobre isso. E a publicação desse trabalho, né, teve esse foco, teve esse intuito, né, de contar um pouco da história do rio, mas ao mesmo tempo mostrar, né, o seu valor para todos nós. Esse trabalho, eu diria que ele é um trabalho também paradidático, porque no final, né, de suas páginas nós temos um suplemento pedagógico, onde principalmente as crianças, né, podem fazer as atividades, né, todas retiradas, né, do texto do livro, e vale exatamente para isso, né, para a gente poder conhecer um pouco mais, né, desse bem precioso que nós temos. Eu gostaria de dizer que esse trabalho também, né, ele tem um carinho muito especial, né, por mim, principalmente porque, né, ele tem uma arte, né, feita pelo meu afilhado, Vitor Lúcio Silveira, né, Santagda Lúcio Silveira, né, ele que desenhou, né, a capa do livro, e é um trabalho que eu tenho certeza que quem tiver a oportunidade, né, de conhecer, vai gostar um pouquinho, até porque, né, ele fala, como eu disse, da história, daquilo que pertence a todos nós. E mesmo aqueles, né, de outra comunidade, de outra cidade, de outro município, né, que também com certeza tem os seus rios, tem suas fontes naturais, né, de sobrevivência, ao ler esse livro, ao conhecer esse trabalho, também tem certeza que pode gostar, né, e de repente servir de fonte inspiradora para outros trabalhos em outros lugares. De modo que, né, eu fico muito feliz em estar aqui falando um pouquinho, né, sobre esse trabalho. Espero que vocês tenham gostado. Não dá para a gente detalhar, né, muitas coisas, né, vamos dizer, sobre o que está escrito aqui. Mas assim, no geral, eu acho que deu para a gente sentir o quanto é importante, né, a gente lutar e a gente preservar aquilo que é patrimônio nosso, aquilo que é bom, né, principalmente para a nossa sobrevivência. Então, muito obrigado, tá? Foi um prazer estar aqui com vocês. Até a próxima. Tchau.